Bem, abra sua Bíblia comigo no livro de Atos. Aleluia. Quem gosta do livro de Atos, diga amém. Aleluia. Atos capítulo 10, versículo 38. A partir desse texto, nós vamos trabalhar aqui um conceito extremamente importante para a Igreja de Cristo: a importância do serviço, a importância do voluntariado, a importância de não apenas apresentar o coração para a adoração, mas também a mão para o serviço. A partir desse texto, nós vamos aprender que na visão de Deus, o serviço e a adoração e serviço são a mesma coisa. Deus, ele não valoriza mais as canções do que o serviço, e Deus não valoriza mais o serviço do que as canções. Deus não valoriza mais as orações do que o serviço, e mais o serviço que orações. Ou seja, Deus quer que a gente cante e trabalhe, que a gente ore e trabalhe, que a gente esteja com Ele e trabalhe, né? Então, a partir desse texto, nós vamos aprender a crescer e ver como que a Bíblia traz essa verdade recorrente. E quando essa verdade recorrente é revelada pelo Espírito Santo a nós, nós precisamos prestar atenção, porque tudo que é repetidamente falado na Bíblia é algo importante, é algo que Deus quer que a gente preste atenção. Então diz assim: como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. De manhã eu falei a respeito de que a adoração e o serviço são os dois lados de uma mesma moeda. E hoje eu quero falar a respeito de que a unção para o serviço, elas também são os dois lados da mesma moeda. Se você observar nas Escrituras, essa verdade recorrente, ela vem desde os tempos passados. Se você, por exemplo, olhar o livro de Atos, você vai encontrar ali a história de Davi. Atos capítulo 13, versículo 22. A Bíblia diz que o Senhor Deus achou Davi atrás do curral das ovelhas e ungiu para ser o quê? Rei em Israel. Algumas versões omitem essa palavra unção nesse texto, mas nós sabemos que Davi foi ungido por 3 vezes. Então você observa que da mesma forma que Jesus Cristo foi ungido e serviu, da mesma forma que Davi foi ungido e serviu, essas palavras continuam sendo recorrentes. Por exemplo, em relação aos apóstolos, Atos capítulo 1, versículo 8, não tem o nome propriamente unção, mas fala sobre o poder do Espírito Santo. Ficai em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder, então ser-me-eis o quê? Testemunhas em Jerusalém, Judeia, até os confins da terra. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Você percebe quantas vezes a mesma verdade está sendo repetida na Bíblia? Isso que eu chamo de verdade recorrente. Vamos para Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2. O texto começa falando a respeito de Jesus, logicamente que é uma profecia que se cumpre lá em Lucas capítulo 4. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor Deus me ungiu. Aí essa palavrinha, para o quê? Para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Depois continua no versículo 2, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar os que choram. E aí por onde vai? Então novamente a gente vê a verdade recorrente. Jesus Cristo foi ungido com o Espírito Santo e poder, o qual andou fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi ungido atrás do curral das ovelhas, o qual se tornou o rei de Israel, por meio de quem Deus cumpriu todos os seus propósitos. Os discípulos de Jesus, que se tornaram apóstolos, ficaram em Jerusalém até que foram ungidos com o Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, o qual a partir de Jerusalém, Judeia, Samaria, chegaram aos fins do seu mundo na época, pregando
o Evangelho. Então, essa associação entre unção e serviço são inseparáveis. Por que é importante nós entendermos essa verdade recorrente? Porque todo conhecimento nos leva ao bom uso, todo conhecimento nos põe numa posição de governo, todo conhecimento faz com que a gente avance na vida, e o contrário também é verdade. O povo de Deus é destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. Então, no momento que você entende que a unção do Espírito Santo não é apenas algo para você sentir, que a unção do Espírito Santo não é apenas algo para você, ora, sentir algo interno, algo externo, cai, voa, pula, etc. E você entende que isso é uma capacitação para o serviço, nós temos que parar para pensar o como estamos lidando com a unção. Uma primeira pergunta é: pastor, eu não sou ungido. Quem disse que você não é ungido? Na realidade, nós interpretamos a palavra unção com função ministerial. Nós confundimos a palavra unção com ministério. O grande propósito da unção que há em nós, que é a presença permanente do Espírito Santo, ela nos leva ao conhecimento da causa do reino, nos leva ao conhecimento da vontade do Senhor. Então, da mesma forma que adoração e serviço não trabalham separadamente, a unção não trabalha separadamente. Todos nós que nascemos de novo, nós temos a unção, ou seja, a permanência do Espírito Santo dentro de nós. Nós temos a vida do Espírito vivendo dentro de nós, nos capacitando para o serviço, nos capacitando para toda boa obra. Daniel falou que Deus levantaria um povo para si, um povo zeloso e um povo de boas obras, um povo zeloso de boas obras. Observe de que a vontade de Deus não é apenas que Ele tenha um povo, mas que seja um povo de boas obras. Vamos ver outras questões recorrentes em relação a esse mesmo assunto. Quando Deus criou Adão, Deus não criou Adão apenas para estar com ele, Deus criou Adão para servi-lo. Adão, a partir do Éden, iria guardar o Éden, lavrar o Éden, se multiplicar e encher toda a terra. Deus não apenas viu a justiça de Noé, mas a justiça de Noé, ou seja, fez com que Deus olhasse para ele com graça, ok? E essa graça então fez com que Noé servisse, construindo uma barca para salvar a humanidade. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, na terra da Mesopotâmia, um lugar onde a cultura era mística, as pessoas não tinham a fé judaica. Abraão se tornou o pai da fé. Então, a presença de Deus na vida de Abraão, quando Deus o chamou de amigo, não apenas levou Abraão a um relacionamento com Deus, mas o levou a servir, o levou a ser o pai da nação de Israel. Se você olhar os juízes, todos eles estavam para o serviço. Você olhar os reis, todos eles estavam para o serviço. Se você olhar todos os homens do Velho Testamento, eles serviram a sua nação. A Bíblia fala sobre Davi, que ele foi um homem que serviu Deus na sua geração. Você pega Jesus, a Bíblia fala de Jesus, que ele mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, como homem, se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Ele mesmo disse: eu não vim a este mundo para ser servido, mas vim para servir, para dar a minha vida por resgate de muitos. O cristianismo, ele é resumido nisso. O cristianismo é resumido na forma como a unção que me ensina todas as coisas, a unção que me faz entender todas as coisas, me capacita para servir, tendo em vista que a obra seja feita. Então, estabelecido esse conceito, primeira lição que a gente tem que aprender. Primeira lição: de onde nós tiramos a ideia de que servir a Deus é apenas ouvi-lo, servir a Deus é apenas escutar, servir a Deus é apenas receber? De algum lugar veio essa ideia, porque é um comportamento quase que comum
entre os cristãos. Eles acham que ser cristão é você estar disposto a 1h30, 2 no culto, é você estar disposto a vir às reuniões uma vez por semana, e quem sabe ali os seus problemas são resolvidos, e ali então você recebe um milagre e a sua vida vai ser transformada. Ok, até aí não tem nenhum problema. Então o problema reside quando tudo no cristianismo se resume a isso. Nós temos que fazer uma pergunta: isso é verdade ou mentira? Isso vem de Deus? Isso vem da Bíblia? Isso vem de onde? Tem que vir de algum lugar. De algum lugar tem que vir esse pensamento. Eu já vou começar a desmontar alguns deles. Da Bíblia você viu que não é. Porque de manhã você aprendeu que não existe adoração sem serviço. Ou seja, eu não posso apresentar o meu coração para adorar e encolher a minha mão para o serviço. Hoje você está começando a aprender que unção não é apenas para posição. Unção não é apenas para você receber títulos. Unção não é apenas para você se divertir na presença de Deus. A unção, ela te capacita para que essa capacidade te leve a servir ao propósito, cumprir o propósito de Deus. Então, da Bíblia não vem, talvez venha das religiões. Por quê? Porque a maioria de nós, principalmente brasileiros, fomos educados num tipo de religião onde os leigos não trabalham, onde o clero trabalha e os leigos apenas são subordinados ao que o clero indicava o que era certo e errado. Aí eu te pergunto, está certo? Não, está errado? Porque não é o que a Bíblia diz. Porque se você olhar o que a Bíblia diz em 1 Pedro, vós sois o quê? Nação santa. Vós sois o quê? Povo adquirido. Nação santa. Gente que foi tirada das trevas. Sacerdócio real, para anunciar as virtudes daquele que vos libertou. É o que está escrito em Pedro. O que diz em Apocalipse? Nós somos o quê? Uma nação sacerdotal. Então você percebe que existem muitos comportamentos, muitos conceitos que geram comportamentos que não estão em linha com o que nós chamamos de verdades recorrentes na Bíblia. O que nós temos que fazer com isso como cristãos? Nós precisamos quebrar isso. Quebrar isso. Quebrar. E o primeiro é: não existe essa ideia de cristianismo sem serviço. Não existe. Cristianismo sem serviço não é cristianismo. Cristianismo sem serviço é um cristianismo que não tem o Espírito de Cristo, que não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Cristianismo de auditório não é cristianismo, porque o cristianismo de Jesus sempre esteve embutido nele, como essência dele, como fundamento dele, como centralidade da mensagem dele, a missão. Nunca esteve como centro as necessidades humanas. Então, nós estabelecemos aqui uma verdade recorrente e desmontamos 3 ideias. Agora vamos desmontar uma 4ª ideia aqui. De onde será que vêm esses pensamentos? Será que não são das nossas necessidades? Será que não são pensamentos que vêm dos nossos problemas? Sim, pode ser. Porque eu particularmente, Marcelo Jamal, não acho nada de errado quando eu saio da minha casa e vou para a igreja ser curado. Nada de errado. Eu acho que se tem um lugar onde existe unção para curar, é na igreja. Quem está comigo aqui, diga amém. Eu não acho nada de errado de uma pessoa que entende a importância da riqueza, e ele começa a buscar a presença de Deus, porque sabe que ele é o dono do ouro e dono da prata, dele vem o dom de adquirir riquezas, para buscar no Senhor sabedoria para adquirir riquezas. Eu acho isso o máximo, eu acho isso certo. E ele vem para a igreja para aprender isso, eu acho corretíssimo. Eu não acho errado uma pessoa que está com a sua família quebrada, e vai para a igreja procurar restaurar. Eu acho certo. Então, vir à igreja para desfrutar das riquezas do Senhor Jesus Cristo, vir para a igreja para desfrutar a respeito da graça do Senhor Jesus Cristo, não está errado. O que está errado é a forma de pensar egoísta. O que está errado é a forma de pensar sem o pensamento de Deus, sem a verdade do Senhor. Quando tudo na minha vida se limita a mim, o meu problema, a minha necessidade, as minhas situações, as minhas questões. E isso, querido, isso se torna um problema, porque olhe bem dentro dos meus olhos. A maior fonte dos seus problemas, dos meus
da sociedade, chama-se egoísmo. Quando o diabo conseguir prender você nos seus próprios problemas, quando o diabo prender você nas suas próprias necessidades, quando o diabo fazer com que o seu mundo se resuma só aos seus anseios, você será um escravo, você será um infeliz, você será uma pessoa sem alegria na vida, porque isso está diretamente conectado ao que Jesus disse para nós que seria a maior bem-aventurança, ou seja, bem-aventurança é mais do que só a felicidade. Felicíssimo, felicíssimo é o homem que aprendeu a dar e não ficar só numa posição de receber. Bem-aventurado é dar do que receber. Quando nós entendemos que o dar existe vida, que o dar existe libertação, que o dar existe nele gratidão, que o dar tem expressões que podem liberar o nosso potencial, nós somos libertos de nós mesmos. Libertos de nós mesmos. Então, entenda isso definitivamente. O dia que você parar de olhar o mundo ao redor das suas necessidades e ver uma pessoa do seu lado, o dia que você parar de gastar todas as suas energias para tentar ser feliz no alcance dos seus projetos e ver que existe alguém que você pode dar uma mão para ele, o dia que você parar de olhar para o seu próprio umbigo e ver que tem uma pessoa do seu lado, que 10 minutos da sua atenção, que um dia da sua vida, que uma visita na casa dela, que o uso do seu dom a favor dela pode transformá-la, você vai ver que o maior recompensado é você. Deixa eu te contar uma história. Um amigo meu, pastor, estava com um problema seríssimo com os jovens na igreja. Os jovens estavam se rebelando, eles não queriam saber mais de vida de oração, não queriam mais saber de vida de igreja, não queriam mais saber de vida de comunidade. E então o pastor não sabia mais o que fazer, porque ele já tinha orado, já tinha jejuado, já tinha aconselhado, já tinha dado bronca, já tinha feito tudo. Até o dia que o Espírito Santo deu uma palavra para ele, através de um outro jovem. Falou: pastor, eu estou com minha avó num asilo, né? Numa casa de idoso, e eu estou indo visitar a minha avó, e eu vi tantas necessidades lá, vi tantos necessitados. Pastor, eu poderia chamar alguns jovens da igreja para ir comigo? Ele falou: pode levar. E ele tinha esquecido daquilo ali. De repente ele começou a observar os jovens na igreja felizes, ele começou a ver os jovens da igreja alegres, começou a ver os jovens da igreja comprometidos, ver os jovens querendo fazer as coisas na igreja, pintar uma parede, cortar uma grama, e ajudar o pastor, e ajudar os departamentos, as equipes. E ele começou a falar: uau, o que aconteceu? Aí ele foi ver o que estava acontecendo por trás. Tudo começou, sabe aonde? Quando os jovens começaram a prestar atenção que existia gente com necessidades. E quando eles começaram a cuidar dos velhinhos, a primeira coisa que melhorou na vida deles, sabe o que foi? A relação com o pai. Eles começaram a ver que os pais ficariam velhos, eles perceberam que os pais ficariam debilitados, igual aqueles velhinhos, e voltaram para os relacionamentos com os pais. Aí começou a ter o relacionamento familiar, e do relacionamento familiar eles começaram a servir uns aos outros, e dali todos foram curados, todos foram sarados, todos realmente viram a bênção e a graça de Deus com um único princípio: olhar o mundo na ótica do outro, olhar o mundo na ótica das pessoas que estão ao seu redor. Então a unção, ela é uma capacidade divina que nos dá a força necessária para servir, que nos dá a força necessária para servir segundo, não o que eu quero, mas segundo as necessidades que estão ao meu redor, do próximo que está perto de mim. E eu quero te afirmar isso, eu te garanto, deixa eu te provar que eu estou certo. Comece a servir gratuitamente, voluntariamente. Comece aqui pela igreja, comece por algum lugar de voluntariado na sua cidade, comece de alguma forma a sair do mundo que você vive, tão pequeno, tão egoísta, que você vai perceber que os seus problemas vão ser solucionados. Eu me lembro um tempo atrás, no Brasil ainda, pastoreando minha igreja no Brasil,
E eu levei alguns obreiros para a África. Eu costumo dizer que existem 3 países que todo obreiro em formação precisa visitar. Primeiramente, eles precisam visitar a África, porque eles chegaram lá, irmãos, os obreiros, lá, eles tinham sons igual esse que tem aqui, de centenas de milhares de dólares, equipamentos muito caros, eles tinham todos lá no Brasil, e tal, e um povo reclamão, nunca estava bom, diferente aqui, a igreja aqui o povo não reclama tanto não, mas lá reclamão, levei alguns obreiros para a África. Quando chegou lá, irmãos, sabe como que era a bateria dos caras? Tudo amarrado com ferro. Sabe aqueles ferros de construção? Aqueles ferros cozidos? Amarrados. Os caras sentados no bloco. O bloco quebrava. E aquele sorrisão brancão. Aqueles irmãos alegres, felizes. O culto durava 3, 4 horas. O microfone não funcionava. Dava choque na boca. Mas era todo mundo alegre, todo mundo feliz, todo mundo contente. E todo mundo servindo. Aí eles começaram a estranhar. Porque é interessante. A gente fica muito constrangido. Eu quero que você vá na África comigo qualquer dia. Quando você chega assim, parece que está chegando lá o presidente da república. Está chegando lá o primeiro-ministro. Está chegando lá o rei. Sei lá que está chegando. Porque eles não deixam você sequer levar a Bíblia. Você não pode fazer nada. Eles já chegam assim, você chega assim, os obreiros já estão lá, já cata a Bíblia. Aí sabe o sorrisão deles assim, ó. Estou servindo. Aí chega lá e já põe você sentado no lugar mais gostoso e já traz uma água e já traz uma comida e tal. Você não pode fazer nada. Eles querem até respirar no seu lugar, porque eles querem que você se sinta bem. Bem, terminada a missão, no meio da viagem para cá, no meio da viagem para o Brasil, só comecei a ouvir as coisas. A gente reclama demais. A gente não valoriza o que tem. A gente precisa ser mais grato. A gente precisa ter o espírito mais serviçal. A gente precisa ser mais entregue à obra de Deus. A gente precisa ser mais entregue a pessoas. A gente isso. Bem, levei outro grupo para a Europa. Chegou na Europa, aquele lugar maravilhoso. A Europa é um lugar lindo para se visitar, né? Nós temos ali muita história para se aprender. Mas você vai ver na Europa igrejas que viraram boates, igrejas que viraram mesquitas, igrejas que viraram empresas, igrejas que viraram em nada, porque o povo europeu se tornou egoísta, amante de si mesmo. Ninguém mais estava preocupado com a causa de Deus. Ninguém mais estava preocupado em servir a causa divina. Ninguém mais estava preocupado em servir o propósito eterno. Olha o que aconteceu. Estados Unidos é importante, porque nós estamos no divisor de água nos Estados Unidos. Acredite que eu estou falando. Eu tenho me relacionado nos Estados Unidos há aproximadamente uns 30 anos, com americanos no Brasil, e vindo aos Estados Unidos mais de 20 anos. E eu posso notar os Estados Unidos de 30 anos atrás e os Estados Unidos de 30 anos hoje. A gente percebe que há anos atrás, os americanos estavam extremamente voltados à causa divina. Estavam extremamente voltados a evangelizar as nações. As nações, todas elas praticamente, têm uma dívida de gratidão com os americanos. Se você soubesse, você ficaria ainda grato. Mas eu vou te informar algumas coisas. Dos 100% da obra missionária, 92% do grosso volume, não é um valor preciso, mas do volume mais grosso disso sai dos Estados Unidos, em recursos para missões. Você sabia disso? Os americanos sempre foram muito voltados ao evangelismo, sempre foram muito voltados à obra do Senhor. Enquanto eles estavam presos na obra do Senhor, vinculados à obra do Senhor, a nação sempre teve ética, a nação sempre teve moral, a nação sempre esteve firmada com o Senhor. De 30 anos para cá, nós vemos uma geração egoísta, uma geração que não tem tempo para nada, uma geração que servir a Deus é desperdício de tempo, uma geração que se preocupa pela causa do próximo, é uma geração que não valoriza isso, e você vê a decadência moral, você vê a decadência ética dos Estados Unidos. Então nós, como homens e mulheres de Deus, estamos num momento decisivo de nossas vidas. Por quê? O conhecimento te traz responsabilidade. Você está entendendo que a unção não é apenas para você se relacionar com Deus. A unção não é apenas para te dar um título ministerial. A unção não é apenas o poder de Deus manifesta. A unção, ela te dá capacidade para o serviço. E ela mostra, e a Bíblia mostra que em todo lugar onde houve unção, houve serviço. E essa dissociação entre
unção e serviço não vem da Bíblia, vem de todas as questões que nós já abordamos aqui. Você tem então vários aspectos aqui que eu apresentei para você ver que não tem como um cristianismo sem serviço, porque ele não tem o espírito de Cristo. Cristo é o espírito do serviço, ele veio para servir e não ser servido. O que você vai fazer com esse conhecimento? Deixa eu te mostrar algumas coisas importantes aqui. Abra comigo lá 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. E você vai perceber um texto interessante aqui. Serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, em primeiro lugar, Deus nunca vai pedir para você servir sem antes Ele te dar. Acredite no que eu estou falando. Deus nunca vai pedir para você servir sem antes Ele te dar. Então, em primeiro lugar, Deus te deu a vida, você está respirando, você está vivo, você tem energia, você pode servir Deus e a causa dele. Em segundo lugar, você tem um talento, inclusive você está ganhando dinheiro com o talento que você tem. Tem gente ganhando talento aqui com concreto, outro ganhando dinheiro com carpintaria, outro ganhando dinheiro no escritório, outro como advogado, outro como médico, outro como um contador, enfim, você está ganhando dinheiro com as suas habilidades. Então, você consegue fazer alguma coisa, porque você está vivo e quem está vivo trabalha, quem trabalha ganha dinheiro. Então, se você ganha dinheiro, você trabalha. A minha pergunta é, será que o dinheiro te motiva mais a trabalhar do que Deus? Eu estava numa igreja no Texas, onde eu tenho casa ainda, e um pastor estava bravo, porque a igreja lá tem 6.000 membros, e ele estava bravo. Ele falou assim, irmão, nós temos aqui 600 pessoas trabalhando na igreja, 600 pessoas trabalhando na igreja. Só que ele falou assim, 200 trabalham como voluntário, os outros 400 são pagos. E ele falou, a gente tem que mudar isso daqui. Está errado, tem um espírito errado dentro da igreja. Um espírito errado dentro da igreja, um espírito errado. Nós temos que entender, queridos, de que é um privilégio servir a Deus. É um privilégio. Deus pode fazer tudo sozinho. Deus pode mudar a história do mundo sozinho. Deus pode mudar a história da sociedade sozinha. Deus pode mudar a história das famílias sozinhas. Deus pode fazer o que você imaginar sozinho. Agora Deus deu o privilégio de você e eu servirmos a Ele. Como que a gente começa a mudar toda essa história aqui? Não é apenas ouvindo essa mensagem como alguém está tomando uma bronca, não estou fazendo nada, o pastor está dando uma bronca, não é esse o intuito dessa mensagem. O intuito dessa mensagem é libertar você de você mesmo, isso é uma escravidão. O intuito desta mensagem é mostrar para você que é um privilégio servir, é um privilégio ver vidas sendo restauradas através da sua vida, é um privilégio você poder estar diante do Senhor um dia e dizer, Deus, eu gastei a minha vida em favor do meu próximo. Aleluia! Aleluia! Você sabe que criança é muito curioso, quem tem filho em casa sabe disso, seu filho é muito curioso, não é não? Meus filhos são muito curiosos, eles chegaram para mim esses dias, papai, a sua profissão qual que é? Eu falei assim, se puder considerar como profissão, eu sou pastor. Aí ele falou assim, mas pastor não dá dinheiro. Papai falou, tá certo, pastor não dá dinheiro, mas pastor dá propósito. Papai, se você não ganha dinheiro, por que você é pastor? Porque eu tenho prazer. Papai, e a pergunta de criança, papai, se você tivesse que escolher de novo uma outra profissão, você seria pastor? Eu falei assim, 2 vezes mais. Sabe o que aconteceu? Meus filhos começaram a chorar dentro do carro. Os 2 começaram a chorar. Eu falei, por que vocês estão chorando? Papai, a gente vê que você é apaixonado pelo que você faz. Alguém está entendendo? E o que eu estou mostrando para os meus filhos? Que nem tudo na vida a gente faz por dinheiro, nem tudo a gente faz para você buscar coisas para o seu próprio prazer. A gente impacta os outros muito mais quando a gente serve eles do que propriamente quando você dá um discurso, quando você vai ao encontro das necessidades dele, do que simplesmente você vai com uma repreensão, coisa parecida. Um outro amigo meu lá no Ceará, alguém conhece o Ceará? Tem cearense aqui ou não? Não tem cearense aqui.
É um milagre não ter cearense no auditório. Precisamos de cearense. Cearense é um povo divertido, um povo alegre. Eu tenho muitos amigos cearenses. E, estou com esse meu amigo cearense. Teve uma enchente lá onde que eles moram. Uma enchente. Alagou todas as casas. Aí eles tinham que evangelizar as casas. Aí ele chegou numa casa, viu a situação daquela família. A família falou assim, entra, toma um café com a gente. Eles não tinham nem xícara direito para tomar café. Aí ele falou assim, esse amigo visitando, falou assim, onde vocês estão dormindo? Eu falei assim, a gente não está dormindo no chão, no papelão, porque a gente não tem onde dormir. Na mesma hora, ele falou assim, agora vocês não vão dormir mais no chão. Vocês não vão dormir mais no chão. Vocês vão lá em casa porque eu não tenho um colchão para te dar. Aí eles falam, tá bom, vamos lá na sua casa, você tem um colchão para dar. Na hora, O cara dormindo no papelão, o cara não espera 2 minutos para ir lá buscar, Foram lá buscar o colchão. Tá. Quando chega na casa do meu amigo, ele fala assim, pode entrar, tá lá no quarto o colchão, vai lá pegar. O colchão era o colchão da cama dele. Ele falou, não, de jeito nenhum, você vai dar o seu colchão. Não, a gente vai dar o nosso colchão, a gente tem outros colchões das crianças, a gente vai dormir uns dias com as crianças, elas vão dormir com a gente, e logo chega o colchão novo para nós aqui. Então, para atender o seu imediato, a gente está dando o nosso. E foram lá, eles levaram o colchão. Sabe o que aconteceu no domingo seguinte? A família inteira estava na igreja. Família inteira estava na igreja. Eu me lembro outro dia, eu estava em São Paulo pregando o evangelho, eu era seminarista nessa época ainda. E eu então, estou saindo do seminário, um frio, nada comparado ao frio que tem aqui em Filadélfia. Um rapaz assim, ei, você pode me atender? Eu falei, sim, pode atender. Eu falei assim, então, e comecei a evangelizar, e ele assim, morrendo de frio, estava frio mesmo. E eu estava com uma camisa, até brinquei ali com os irmãos, camisa de flanela, eu lembrei dessa história. Pensa numa camisa de flanela, daquelas quentinha, gostosa, bonita, chique. E eu falei assim, acho que eu vou ter que dar minha camisa para o cara que está morrendo de frio, eu estou indo para casa. Eu falei, vem cá, por que você está assim, com tanto frio, você não tem uma roupa? Eu falei, não tenho, estou passando um momento difícil, estou passando um momento muito difícil da minha vida, nem sei o que eu vou levar para minha casa para comer e tal. Eu falei, tá bom, toma aqui minha camisa. Dei, mas doeu, viu, irmãos? Doeu. A oferta que dói é a melhor oferta, Doeu, tirei a camisa e tal. Eu estou tirando a jaqueta aqui, não fica de olho nela não, amém? Só exemplo, viu? E tal, e dei a camisa para o cara. Bem, por um acaso, no seminário, na aula de hermenêutica e homilética, você estudava hermenêutica, que é a arte de você interpretar a Bíblia, homilética, a arte de você expor a Bíblia. Estou eu lá praticando a minha homilética, eu fui pregar no culto dos seminaristas. Aí eu estou pregando assim, tinha uma família inteirinha assim, acho que eu não me lembro, não faz tantos anos, mais de 30 anos atrás. Aí estava assim, eu ia para cá, eu via as cabecinhas assim. Eu ia para lá, as cabecinhas assim. Tipo gente assim, ei, me nota, eu estou aqui no auditório, mas eu não sabia quem era. Porque eu terminei assim, eles me falaram, ei pastor. Eu falei assim, eu não sou pastor, eu sou só seminarista. Ei, pastor. Vai, tá bom, vai, chama onde você quiser. Você se lembra de mim? Eu falei assim, não me lembro. Quem você? Cara, eu sou aquele cara que você deu a blusa. Quem está comigo aqui? Eu garanto que se você parar para olhar para o lado aí, tem pessoas que hoje congregam aqui, têm as suas famílias restauradas, têm os seus lares totalmente restaurados, salvo, liberto. Sabe por que ele resolveu ficar na igreja? Porque alguém resolveu servir lá na portaria, dá um abraço nele, dá um beijo nele, fala assim, cara, seja bem-vindo. A pessoa se sentiu tão parada. Então, não é uma questão só que é bíblica, não é só uma questão que vai te livrar da pior prisão que um ser humano pode ter, que é o seu egoísmo. Mas é o poder de transformação que existe no serviço. Quem aqui é salvo? Diga amém. Oh, uns 2 amém, vamos lá. Quem aqui é salvo? Diga amém. Você sabe por que você é salvo? Porque alguém te serviu. Você teve o serviço do Pai que não poupou o seu próprio Filho, sendo nós ainda pecadores. Cristo não poupou a sua vida e morreu por nós.
Então o Pai deu seu Filho, Cristo deu a sua própria vida. Alguém te serviu para você ter o seu nome escrito no livro da vida. Alguém te serviu e está te servindo ainda hoje, preparando morada na casa do Pai, para que quando Ele voltar você tenha onde residir. Aleluia! Você trabalha pela fé que tem, mediante uma obra que você não fez, mediante a obra de Cristo. Então eu vou repetir isso quantas vezes forem necessárias. Não é só um conceito bíblico em que a unção, ela é a capacidade para o serviço. Não é só uma questão da libertação do egoísmo, o estado mais mortal do ser humano preso nos seus próprios problemas, mas é o poder de transformação que existe no serviço. É o poder de mudar a história de pessoas, é o poder de mudar a história de uma cidade, é o poder de mudar a história de gente a partir de coisas simples. Agora, de que jeito? Deus não vai te pedir nada do que você já não tenha recebido. Use o que você tem. O que você tem na mão? O que você pode servir com o que você tem na mão? Use o que você tem. Ah, pastor, eu só tenho um pouquinho. Bem, a Bíblia fala sobre isso. A mulher que tinha azeite, ela estava lá endividada. Escute bem, endividada. A dívida era tão grave, porque os credores eram cruéis, iam levar os filhos dela para serem vendidos para pagar a dívida. Olha o tamanho da crueldade dos credores. Chega o profeta e fala para ela assim: o que você tem em casa? Eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de azeite. Eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de azeite. A mesma coisa aconteceu com a viúva. Quando o Elias chega lá e fala: o que você tem em casa? Eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de farinha. Eu vou fazer uma comidinha para mim e para o meu filho, amanhã a gente vai morrer. O que você tem, Moisés? Eu não tenho nada, eu só tenho um pau na minha mão. A nossa tendência é desprezarmos o que nós temos nas mãos. A nossa tendência é desprezar o talento que Deus nos deu da vida. A nossa tendência é dizer: não tenho nada, só tenho isso. Eu não tenho nada, só tenho um pouquinho, não tenho nada. Não é verdade. Não é verdade. Você tem algo na sua mão que pode transformar alguém. Você tem algo na sua mão que pode mudar a história de uma família. Você tem algo que pode fazer a sua igreja sair desse nível e ir para esse nível. Não talvez a igreja como um todo, mas um departamento, um grupo, uma equipe. Você tem algo na mão que pode startar uma estratégia extraordinária. Aleluia! Acredite no que você tem e passe a servir. Sirvais uns aos outros, com a graça que você recebeu, com o dom que você recebeu. Agora preste atenção, está escrito lá: como bons dispenseiros. Bons dispenseiros. Não desperdice a sua vida vivendo só para você. Não desperdice a sua vida vivendo só os seus sonhos. Não desperdice a sua vida só vivendo em função dos seus problemas, porque isso seria um tremendo desperdício. Seja um bom dispenseiro do dom que Deus te deu. Fortaleça alguém, invista alguém, discipule alguém, acredite em alguém, coloque a sua vida num projeto que vai se tornar uma grande realização. Em nome de Jesus, ouça a minha palavra como sendo uma palavra de Deus para a sua vida. Ouça a minha palavra como sendo uma voz dos céus para te libertar de você mesmo, para te libertar do pior fracasso de um ser humano, que é viver em torno dos seus próprios problemas. Então, qual o espírito que tem que reinar em nosso coração? Abra comigo lá, a Bíblia, no livro ou na epístola. Se for o livro, é o segundo livro. Se for epístola, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1. Presta atenção nesse texto. Olha o que Paulo ensina essa igreja da Macedônia, que interessante. Também, irmãos, vos sabemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então perceba bem, que Paulo, em primeiro lugar, reconhece o quê? A graça,
o favor de Deus sobre aquela igreja, o favor de Deus sobre aquele povo. E ele continua dizendo: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Uau! Gente, esse texto me constrange. Porque esse texto aqui é o contrário do que está acontecendo essa noite. Essa noite está um pastor, pregador, e está conscientizando a igreja a importância do voluntariado, está conscientizando a igreja do quanto isso é bíblico, do quanto há um plano satânico por trás para te manter escravo de si mesmo, do quanto o voluntariado ele é transformador, porque toca pessoas, porque liberta pessoas, porque destrava o projeto de Deus. Aqui é o contrário, era a própria igreja pedindo para o pastor. Era a própria igreja dizendo: pastor, deixa a gente servir. Pastor, dê uma oportunidade para a gente. Pastor, não nos tire do direito de participar da assistência dos santos. Eu consigo até entender a mente do pastor nesse texto, porque eles estavam passando profunda prova de tribulação. Hebreus capítulo 11 mostra esse fato, porque eles estavam sendo espoliados. Nessa época os cristãos, eles eram espoliados, ou seja, todos os bens deles eram arrancados. O Estado vinha e tirava tudo deles. Tudo deles. Eles ficavam pobres sem ter o que comer, eles ficavam pobres sem ter o que vestir, mas eles mesmos diziam: nós não nos abalamos por isso, porque sabemos que tem uma pátria maior do que essa aqui da terra. Aleluia! Então o pastor, olhando aquela situação, dizendo: não, irmãos, não precisa não, retém aí, guarde para você. De jeito nenhum, pastor, de jeito nenhum. Nós não estamos cansados demais para encolher a nossa mão do voluntariado. Nós não estamos em necessidade demais para deixarmos de servir a Deus com a nossa própria vida. Nós não estamos de forma nenhuma isentos ou alheios do que Deus está fazendo. Deixa a gente participar. Aleluia! É assim que termina o texto aqui. Então a profunda pobreza deles, profunda pobreza, se manifestou num ato de profunda generosidade, pedindo com grandes rogos, que eles não ficassem de fora do serviço voluntário. Então eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Quando esse espírito não reina em você, o desejo de servir a Deus, servindo o teu próximo, o desejo de servir a Deus, servindo a sua igreja local, o desejo de servir a Deus, servindo a sua comunidade, quando isso não está dentro de você, faça uma pergunta muito honesta: será que o que está dentro de você de verdade é o Espírito de Cristo? Porque se for, esses sentimentos não podem reinar. Porque Cristo não veio para ser servido, Cristo veio para servir. Cristo não veio estabelecer um reinado onde os tapetes vermelhos se estenderiam para que ele passasse. Não, Cristo veio para dar a sua vida a favor de muitos. É impossível um verdadeiro cristão, é impossível um verdadeiro adorador, é impossível um homem ungido apresentar o seu coração para cantar, para louvar, para adorar e encolher a sua mão para o serviço. É impossível um verdadeiro ungido do Senhor se colocar numa posição onde todos os servem por causa da sua função e ele encolher a sua mão para o serviço. Não, esse não é o Espírito de Cristo. Eu gostaria tanto que nós, nesse período que nós estamos para falar sobre missionalidade, você procurasse ardentemente uma forma de servir, ardentemente uma forma de cooperar, por exemplo, com esta igreja local, para sermos mais saudáveis, para sermos mais maduros, para sermos mais comprometidos com os valores do reino. E quem sabe a pregação realmente não muda como mudou na igreja dos Macedônios, que não seja mais o pastor tendo que fazer pregações para isso, mas seja um rebanho que ardentemente
ardentemente, procura uma forma de servir. Procure uma forma de apresentar-se ao Senhor. Eu gostaria tanto que você se levantasse da sua cadeira essa noite e pudesse refletir um pouco sobre o que você ouviu.